Paz e graça, shalom a todos os irmãos em Cristo. Daqui quem vos fala é o vosso conservo Ângelo Jovete. Mais uma vez estamos aqui na nossa cadeira abençoada, nesse estudo abençoado. E temos hoje o nosso convidado, ele é Moniz Mussongo. Ele que vai falar do tema A Mensagem das 7 Igrejas. Então fique ligado. Para você que ainda não se inscreveu, vá, se inscreva no nosso canal, deixe o teu like, assine o sininho das notificações. Toque o sininho das notificações para estar informado de todo o melhor conteúdo que existe aqui nesse programa, Fé Podcast. E rapidamente, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra ao nosso bem-amado Moniz. Ele que vai se apresentar, vai falar um pouquinho de si, vai falar um pouquinho da vida, do processo da vida cristã. Então, Maranata, homem de Deus. Muito obrigado pela palavra que me foi concedida. E logo gostaria já de me apresentar, né, para outras pessoas conhecerem a mim. Como o nosso moderador já disse, meu nome é Moniz Mussongo. O terceiro nome é Menewanga, adventista durante 7 anos. Me converti com 16 anos. Trabalho como missionário, pregador, e é um privilégio trabalhar para Cristo Jesus. É um privilégio trabalhar para Cristo Jesus. Acho que sobre a minha vida pessoal é suficiente ainda. É suficiente. Sem delongas, vamos entrar no tema Mensagem das 7 Igrejas. A Mensagem das 7 Igrejas. Uau. Então esteja à vontade, vamos abordar o tema, né? Estamos aqui para ouvi-lo, né? Nós hoje estamos aqui para falar mensagem das 7 igrejas do livro do Apocalipse. Porque é verdade, porque dentro das mensagens das 7 igrejas existem muitas mensagens. Olha o foco, igreja. As mensagens são dirigidas para a igreja. Ou seja, o Deus que nós adoramos, ele tem uma igreja. Ou seja, a Bíblia Sagrada diz que nós somos o noivo da igreja. E esse noivo da igreja, ela direciona algumas mensagens, especialmente dentro do livro do Apocalipse. Mas antes de entrarmos dentro da igreja, ou das 7 mensagens, das 7 igrejas, eu gostaria de fazer algumas introduções, alguns pontos importantes que vão nos levar a entender o livro do Apocalipse. Tendo em conta que o livro do Apocalipse ela é uma literatura apocalíptica. Então, todas as literaturas apocalípticas, como por exemplo o livro de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, Jeremias, contém símbolos, imagens, visões. E para interpretar esses livros tem passos. E começando já com o livro do Apocalipse, se nós nos focamos nas primeiras palavras que aparecem no livro, que é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Primeiro, esse é o versículo, capítulo 1, o versículo 1. Primeiro, a primeira palavra que aparece é revelação. Ou seja, o livro do Apocalipse é revelação. É um livro sem revelação. Então, Apocalipse é um livro aberto. Não é um livro fechado. Ou seja, as mensagens contidas no livro do Apocalipse não são fechadas. São abertas. Abertas por quê? Porque o objetivo de Jesus é que todo mundo perceba. Então, eu não posso fechar algo que eu quero que você perceba. Por isso que é revelação. Só que essa revelação é revelação de Jesus. Como assim? O livro do Apocalipse, o foco principal do livro de Apocalipse é a pessoa de Jesus. Ou seja, muitas pessoas estudam o livro do Apocalipse focando-se nos eventos finais que vão acontecer. Ou seja, o capítulo 13 do Apocalipse, ela vai nos apresentar uma besta do mar, uma besta da terra, nos apresenta Satanás como dragão e tudo mais. Nós nos focamos nesses eventos, mas se prestamos a máxima atenção, o livro do Apocalipse, ela foca-se na pessoa de Jesus. O livro do Apocalipse fala de Jesus e fala da igreja de Jesus. Porque, mano, é impossível falar de Jesus se não falamos da igreja de Jesus também. É impossível falar. Eu não posso falar da igreja de Jesus se não falar de Jesus. Não posso falar de Jesus se não falar da igreja de Jesus. E agora, por que o livro do Apocalipse é revelação? Por que revelação? Já não tem Evangelho, já não tem Mateus, já não tem Marcos, já não tem Lucas, já não tem João. Por que mais Apocalipse vai revelar Jesus? Alguém que nós já conhecemos. E é interessante. É interessante porque a palavra revelação é o seguinte. Revelação em grego é apocalipse ou apocalipse. É o mesmo tema do livro que significa revelação. Agora,
A palavra apo significa oculto, significa fechado. E a palavra Apocalipse significa revelação, ou seja, é uma revelação que estava oculta, mas que venham ser trago à tona. Ou seja, era uma versão de Jesus que as pessoas não conheciam, que o próprio Jesus, que o próprio Deus revela para João. Ou seja, no livro de nos evangelhos nós temos um Jesus que sofre, um Jesus que é humilhado, um Jesus que é crucificado, um Jesus que é cuspido. Mas no livro do Apocalipse nós já não temos mais um Jesus que é humilhado, um Jesus que é crucificado, mas temos um Jesus vitorioso. Ou seja, a versão do livro do Apocalipse é apresentar Jesus como um Jesus vitorioso. Primeiro, ao lermos o livro do Apocalipse, primeiro, é revelação de Jesus. Segundo, é um livro que fala da vitória de Jesus. Primeiro, sobre a morte, porque quando Jesus ressuscita, vence a morte. Quando vence a morte, vence Satanás. Jesus vai vencer não só Satanás, mas os aliados de Satanás. O mundo que persegue a igreja, porque a igreja de Deus é perseguida. E ao vencer, como o livro do Apocalipse é o livro de vitória, o livro de Apocalipse dá garantia de que Jesus é o vencedor. Então, esse é o primeiro ponto que devemos ter em mente ao estudar o livro do Apocalipse. Agora, segundo ponto, o livro do Apocalipse... Perdão, já me chamou a atenção. Se eu ajudar um pouquinho a posicionar o microfone. Esteja à vontade. Esteja à vontade. Agora, segundo ponto. Ao entendermos o livro do Apocalipse, segundo ponto é: o livro do Apocalipse, ela vai nos apresentar que tanto a igreja de Deus, tanto a história da igreja, ou seja, tanto a igreja, tanto a história do mundo está sob o controle de Jesus. Ou seja, mano Angel, quando nós olhamos no mundo presente, nós olhamos em terremoto. Portugal recentemente teve terremoto, um pequeno terremoto. Marrocos também. Quando olhamos nos eventos do mundo, falta de amor, pessoas passando fome, pessoas morrendo, muitos acontecimentos. E qual é a inquietação que nós temos? Onde é que está Deus? Onde é que Deus está? Onde é que Deus está presente diante dessa toda aflição? O Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, encontramos uma imagem de Deus no trono. No capítulo 5, encontramos a imagem de Jesus no trono. Ou seja, Jesus e Deus estão no trono. Trono aparece 64 vezes no livro do Apocalipse. E trono significa governo, controle. Se Deus está no trono, o livro do Apocalipse nos mostra que, independentemente de tudo que acontece, nosso Deus é quem governa a história da igreja, é quem governa é quem governa a história do mundo. O Apocalipse nos dá certeza de que esse mundo não está caminhando para um fim trágico, um fim sem esperança, mas está caminhando para um fim prazeroso, que vai ter o clímax com a vinda de Jesus e a entrada do justo para os céus. Ou seja, então, independentemente de tudo, a resposta é essa: Deus ainda está no trono. Deus sabe por que isto tudo está acontecendo dessa maneira. E Deus é quem está guiando e permitindo que as coisas aconteçam, porque está nos levando para um fim glorioso. Então, a igreja de Deus, falando da igreja, ultimamente a igreja tem muito problema. Nós encontramos vários problemas dentro da igreja. Mas como eles perguntam, como é que num lugar santo, um lugar que é de Deus, tem esses problemas? Deus está a dizer que a igreja tem poder. Tem um escritor que diz: a igreja nos últimos dias pode parecer cair, mas não vai cair. Por quê? Porque o Deus o Pai, o Deus o Filho, que é Jesus, estão no trono. Então, se estão no trono, então quer dizer, o mundo e a história do mundo está sob o controle de Deus. Essa é uma das visões. Agora, outra visão que eu quero passar: o livro do Apocalipse é um livro de vitória. O livro do Apocalipse é mesmo um livro de vitória. Primeiro, por que é de vitória? Cristo, quando se apresenta no livro do Apocalipse, eu já disse que ele se apresenta como vencedor. Porque no versículo 16, João, quando veja Jesus, João vira para Jesus. Primeiro, João ouve uma voz como de trombeta. Vou falar mais adiante. Quando ele vira, ele veja Jesus. Quando ele veja Jesus, o versículo 17 diz que ele ajoelhou aos pés de Jesus. E Jesus disse assim: não temas, porque eu era aquele que estive morto, mas agora ressuscitei para sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus apresenta-se para João como vitorioso. E o livro do Apocalipse é um livro de vitória. Do capítulo 1 até capítulo 22,
o livro só se fala de vitória. Se nós vemos que em cada capítulo, a mensagem final é vitória. Porque o livro de Romanos diz assim: porque se Cristo é vencedor, nós somos mais do que vencedor. O capítulo 1 mostra que Jesus se apresenta como vencedor. Ou seja, Jesus quer mostrar para João assim: eu já venci, eu sou vencedor. Se vocês crerem em mim, também vencerão. Essa é a mensagem, é a esperança que o livro do Apocalipse vai nos passar. Então o livro do Apocalipse é um livro de esperança, de encorajamento. Para não dar aqui detalhe de todos os capítulos, tintim por tintim, de como o livro do Apocalipse se apresenta-se como um livro de vitória. Porque no último versículo 21, Jesus diz assim: e fiz novo céu e a nova terra. Para quem? Para os fiéis. Então o livro começa com vitória e termina com vitória também. Eu não sei se eu posso continuar com o momento falando, não. Outro ponto. Ou seja, outro ponto para entendermos o livro de Apocalipse deixa eu pular esse ponto, o livro do Apocalipse, ela é um livro que foi escrito para incentivar a santidade do povo de Deus. Ou seja, o livro do Apocalipse é um livro que foi escrito para conduzir, para fazer com que a igreja dele seja uma igreja santa. Por quê? Porque o livro do Apocalipse é um livro de vitória, certo? Os que vão entrar na Terra Santa, na Nova Jerusalém, são pessoas que vencerão na terra, que passarão por tribulação e entrarão na Nova Jerusalém. Agora, como é que eu vou entrar lá se eu não for alguém santo? Então é impossível nós estudarmos as profecias bíblicas sem sermos santos. Porque as profecias bíblicas nos conduzem no tempo. As profecias bíblicas nos conduzem até que nível o mundo está. Porque nas profecias bíblicas nós começamos a perceber os sinais que Jesus nos deu em Mateus capítulo 24. Amor esfriará, falsos profetas. Mas a mensagem que Cristo vai nos focar, e quando Jesus passou, voltando mais um pouquinho, quando Jesus passou essas mensagens para os discípulos, quando os discípulos começassem a perceber, era um aviso de que o Senhor estava a caminho e que os crentes que ouvirem a mensagem do livro do Apocalipse devem logo procurar a santidade. Outro ponto, o livro do Apocalipse não só nos leva a sermos santos, mas também nos leva a nos encorajar na tribulação. Por quê? Porque quando foi escrito o livro do Apocalipse, foi escrito num período de perseguição. Os cristãos estavam a ser perseguidos, os cristãos estavam a ser mortos. Ou seja, só para realçar que naquele tempo a palavra cristão significava ser morto, porque todo cristão que proclamava a mensagem de Deus eram perseguidos e eram mortos. O povo os primeiros cristãos passavam por tribulação, dificuldade. Só que Deus, vendo a dificuldade do povo, envia o livro do Apocalipse. Para quê? Para confortar a igreja, para consolar a igreja, para mostrar: não ficam tristes, não se desanimem, porque eu estou no trono, porque esse mundo me pertence, porque eu tenho a história do mundo desde o princípio até o fim. Eu sei aonde eu vou vos levar. Porque se voltarmos no livro de Daniel, no livro de Daniel, o povo foi passar por cativo em Babilônia durante 70 anos. Foi profetizado em Jeremias 25, versículo 11. Mas no capítulo 12 nós encontramos que se levanta um Miguel para lutar contra o seu povo. Então, nosso Deus, ele já sabe o final da história, mas ele permite que por vezes passamos por algumas situações para nos fortalecer, para que a nossa fé seja aprovada. Agora, outro ponto, o livro do Apocalipse também foi escrito para adorarmos a Deus. O livro do Apocalipse é um livro de adoração, nos leva a adorarmos a Deus também. Porque se Deus está no trono, tem um controle da igreja, tem um controle da história, então ele merece a nossa adoração. Nossa adoração. Uau. Eu acho que já estamos em condições de entrarmos no nosso tema. Podemos entrar. Então, como já estamos mesmo no tema. Estamos no tema, vamos lá para a igreja agora. Sim. Há muito ponto, irmão. Só para fazer a introdução, muito ponto. Aí está me chamando mesmo a atenção. Temos que aprender. Não podemos chegar num ponto sem saber a origem desse ponto. E o homem de Deus está aqui a nos ensinar. Uau, Deus, agradecemos e tenha bondade. Hoje até simplesmente eu sou aluno aqui de aprender. Tenha vontade. Olha, vou dar mais um, antes de entrar, só um pouquinho de tempo. Um pouquinho de mais vislumbre sobre o livro do Apocalipse.
Se olharmos o versículo, diz assim: revelação de Jesus que Deus lhe deu. A pergunta aqui é interessante: quem deu a revelação? É Deus. Deus deu a quem? A Jesus. Deus pega a própria revelação dele e dá para Jesus. Jesus dá para quem? Dá para o anjo. Anjo dá para João. João dá para os servos. A pergunta que eu faço aqui: por que esse livro não chega diretamente na mão de João, mas tinha que passar por essas fases até chegar para nós? É o seguinte: Apocalipse não é revelação de homem, é revelação de Jesus. Não é revelação de um profeta, não. Não é revelação de um homem qualquer, é revelação de um Deus. Ou seja, e nesse livro, quem revela foi o Deus o Pai. Parece incrível que quando Jesus veio para a terra, entendemos que Jesus veio revelar o Pai. Porque Jesus diz assim: eu não vi revelar a mim, eu não vi falar a respeito de mim, eu vi falar a respeito do meu Pai. Agora, aqui nesse livro, não é Jesus que fala do Pai, mas é o Pai que fala de Jesus. Nesse livro assim, porque assim, revelação do Apocalipse, que Deus lhe deu. Então é Deus quem dá a revelação. Amém. Uau. Não, agora peguei. Estava assim meio perdido, mas agora sim, peguei. Uau. E o livro do Apocalipse também é um livro que fala das coisas que breve vão acontecer. E o livro do Apocalipse disse que devem acontecer. Devem. Não é que podem acontecer. Não é suposição, não. Talvez vão acontecer. É o dever que vão acontecer. Que vão acontecer os eventos futuros. Vão acontecer. Nós querendo ou não, é uma certeza de que vão acontecer. Então esse é um dos propósitos do livro de Apocalipse. Agora, quem é o autor desse livro? Vou pular muitos pontos. Quem é o autor desse livro? É o João, o apóstolo João. E tradicionalmente era escolhido João como o autor desse livro. E João escreve o Evangelho. No Evangelho, João fala de Jesus. João escreve a epístola, primeira João, segunda, terceira. Ele fala também de Jesus. Agora ele escreveu o Apocalipse. Qual é a diferença? Só que no Apocalipse ele trouxe uma narrativa bem diferente. Primeiro, quando João escreveu o livro de João, o Evangelho de João, o foco era levar as pessoas a crerem em Jesus. Por isso que ele diz assim: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com quem? Com Deus. Ele estava querendo mostrar que esse Jesus é Deus. E depois, no versículo 1, ou capítulo 3, versículo 16, diz que ele morreu, que Deus enviou seu Filho amado. Então, essa toda abordagem era para que os cristãos, tanto o povo que vivia naquela época, acreditassem em Jesus. Agora, quando João escreve as suas cartas, primeira, segunda, terceira, qual é o foco de João? O foco de João é o seguinte: certeza na pessoa de Jesus. Primeiro, eles tinham que crer. Depois João escreve para eles falar: não, do que eu vos falei da salvação de Jesus, tenham a certeza daquilo que eu vos falei. Agora, João aqui já não leva as pessoas a crerem em Jesus, ou tem a certeza da graça de Jesus. João traz uma abordagem diferente. Qual é a abordagem que João traz aqui? João traz uma abordagem de que aquele Jesus que eu disse que vocês devem crer, devem ter certeza nele, ele vai vir para julgar a humanidade. Jesus não se apresenta mais como um Deus que pede para querem. Ele pede para que as pessoas permaneçam firmes, porque quando ele vir, ele vai julgar. Porque nós temos conhecimento que nós passaremos num julgamento, onde seremos decididos se seremos salvos ou não. Então esse Jesus já começa a avisar: serem atentos no tempo, porque quando eu vir, eu vou decidir, eu vou julgar as pessoas. Então esse é o foco. O autor é João. Só que João escreve esse livro numa ilha que é chamado a Ilha de Patmos. Ou seja, todas as pessoas e o livro do Apocalipse apresenta o motivo por que João foi parar na Ilha de Patmos. João foi parar na Ilha de Patmos por quê? Porque ele pregava o Evangelho de Jesus. E de uma forma assim mais breve. Não, porque ele pregava o Evangelho de Jesus. E quem era o rei naquela época, o imperador, porque quem governava era Roma, era o Domiciano, governava no ano 96. Agora, João, quando foi parar na Ilha de Patmos, João teve as visões do livro do Apocalipse. Agora, João diz que na Ilha de Patmos ele teve uma visão.
Ele foi, no dia do Senhor, ele foi levar o Espírito no dia do Senhor. Ou seja, na ilha de Pátimo todo mundo perdia as suas propriedades físicas. Eles só perdiam tudo. João era desafastado de tudo. João passava por dificuldade porque era um trabalho esforçado. Mas mesmo em meia dificuldade, o que acontece? João teve espírito. João foi espírito. Que é por isso que ele mostrar. Ou seja, vão passar por dificuldade, vão. Mas o mundo não pode vos privar, né, da presença do Senhor. É isso aí. Agora podemos já entrar. Foram só uma nota introdutória, mas agora podemos já entrar no nosso foco. Vamos lá entrar no nosso foco. Vamos entrar no nosso foco. O nosso foco é as mensagens das 7 igrejas. Ou seja, as mensagens das 7 igrejas. A mensagem das 7 igrejas, ela está focada principalmente no Apocalipse capítulo 1, no versículo 11 em diante, até o capítulo 4. Ou seja, essas mensagens das 7 igrejas, elas são direcionadas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas um primeiro ponto aqui. Na Ásia Menor não havia só 7 igrejas. Havia mais de 7 igrejas. A pergunta que façamos é: por que o livro do Apocalipse só menciona 7 igrejas? Eu disse que nós estamos a falar de uma literatura apocalíptica. No livro do Apocalipse, até números são símbolos e têm significado. O número 7, dentro da profecia, significa plenitude, totalidade. Ou seja, as mensagens do livro do Apocalipse são enviadas para todas as igrejas. Não só para 7, são enviadas para toda a igreja, porque 7 significa plenitude, totalidade. Ou seja, na Ásia Menor existiam outras igrejas, como Antioquia, onde os cristãos foram chamados, onde os primeiros cristãos foram chamados mesmo cristão. Existia Colossenses, onde Paulo escreveu a sua carta, existia. Então, mas por que simplesmente essas 7 igrejas? Antes de entrar lá na mensagem, é importante falar isso. Por que essas 7 igrejas? Porque muitas pessoas vão pensar que o livro do Apocalipse, essa revelação, é só simplesmente para essas 7 igrejas. Então, se é simplesmente para essas 7 igrejas, por que eu estudar? Então, essa mensagem não é para mim. Não importa a religião, não importa a adventista, não importa a dominação que você pertence. Essa mensagem das 7 igrejas é para todos nós. Então, por quê? Primeiro ponto é por representatividade. Ou seja, essas 7 igrejas representam todas as igrejas do mundo. Segundo, essas 7 igrejas eram a igreja mais famosa. Então, Jesus escrevendo para essa 7 igreja, era mais fácil outras igrejas se aperceberem da mensagem. Era mais fácil. E essa 7 igreja representa a totalidade das 7 igrejas. Agora, a verdade das 7 igrejas não é só para uma igreja, não é só para a igreja, é para uma determinada pessoa, é para um determinado grupo, uma determinada dominação, ou seja, é para todo mundo, essa 7 igreja. Agora, João no capítulo 12, João veja a presença de Jesus. É muito importante falar sobre isso. João veja a presença ou a revelação de Jesus. E permitem só me ler o Apocalipse e o versículo 12 para entendermos aonde queremos chegar. O versículo 11 diz assim: escreve o que vês num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Já disse isso, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7. Mas veja o que vem depois, quando João ele é dado a ordem para escrever. O versículo 2 diz assim: e voltei-me para ver quem falava comigo, e voltei-me e vi 7 candeeiros de ouro. Ou seja, João, quando veja, porque João estava na ilha de Patmos, ele ouve uma voz como de trombeta, ele vira para ver quem falava com ele. Porque é como se eu estivesse aqui descosta e alguém falou comigo, e eu preciso virar para ver quem está falando comigo. Só que quando ele veja, primeiro ele não veja a pessoa que falou com ele. O que ele veja? Ele veja 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro. Agora, na profecia, o que é 7 castiçais de ouro? 7 castiçais de ouro, 7 castiçais era um instrumento que ficava no santuário. Tinha 7 pontas. Só que essas castiçais eram de ouro. Ou seja, esses 7 castiçais de ouro em resumo as 7 igrejas. Eram quantas igrejas? 7. Castiçais eram quanto? Eram 7. Então João veja as 7 igrejas. João primeiro, quando vira, João não veja a pessoa que falou com ele. João veja
a igreja. Só que essa igreja que João veja era de ouro. Ouro significa pureza. Ou seja, João consegue ver a espiritualidade dessa sete igreja. João consegue ver o valor dessas sete igrejas. Ou seja, essas sete igrejas que João vai enviar sua mensagem é uma igreja de valor, uma igreja espiritual, porque a igreja de Deus no primeiro século era uma igreja vibrante. Temos relato do livro de Atos em que eles pregaram o evangelho e 5.000 pessoas se arrependeram e foram batizadas no nome de Jesus. Agora, depois de João ver a igreja, versículo 13 diz assim: e no meio dos sete castiçais de ouro, que são já as sete igrejas, o versículo continua dizendo: alguém semelhante ao Filho do Homem. Só depois que João veja a Jesus, depois de João ver as sete igrejas. Primeiro João veja as sete igrejas, sete castiçais de ouro. Depois João veja o Filho, um semelhante ao Filho do Homem. Essa representação, um semelhante ao Filho do Homem, é dirigida no Evangelho à pessoa de Jesus. Ou seja, qual é a posição que João veja a Jesus? Onde é que Jesus estava quando João virou para ver? Viu Jesus no meio da sua igreja. Ou seja, o que João quer enfatizar aqui é o seguinte: nós não podemos ver um Jesus revelado, não podemos compreender a presença de Jesus fora da igreja dele. Por quê? Porque Jesus se manifesta na e através da sua igreja. Não estamos a querer falar que há pessoas que não podem ver a presença de Jesus fora da igreja dele. É possível. Essa igreja aqui é o corpo de Cristo. É impossível compreendermos Jesus fora da igreja dele. Por isso que Jesus primeiro manda as suas mensagens à sua igreja, depois manda a mensagem para o mundo. Depois, o que é que acontece? No versículo 14, o que é que acontece? No versículo 14, João começa a apresentar Jesus não mais como homem. João começa a apresentar Jesus como alguém majestoso. Ou seja, até no versículo 16 é a apresentação de Jesus. Só que não temos muito tempo para fazer essa apresentação, porque é mesmo muito grande, a apresentação de Jesus. Ou seja, primeiro João apresenta Jesus dentro da igreja dele como homem, depois diz que a cabeça dele era branco, que mostra a sua divindade. Então, esse Jesus, ele é homem, ele é Deus, com duas naturezas que Jesus tem. Agora, no versículo 17 diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Versículo 18 diz assim: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Ou seja, João, quando veja a presença de Jesus, João cai aos pés de Jesus. E o texto diz assim: João cai como morto. Normalmente os profetas, eles quando vejam a revelação de Jesus, eles caem. Daniel também, quando recebeu a revelação de Daniel, ele caiu aos pés de Jesus. Agora, por que João caiu? Porque João ficou admirado com a nova revelação de Jesus. Porque João ficou impressionado com a forma que Jesus se revelou no livro de Apocalipse. E essa mesma apresentação é a mesma apresentação que João ou Jesus vai usar para toda essa igreja. Ou seja, o que Jesus quer apresentar aqui é que a minha revelação no capítulo 1, a minha revelação para as sete igrejas em que as mensagens serão enviadas será suficiente. Essa apresentação de Jesus é suficiente para resolver todos os problemas das sete igrejas. Ou seja, a presença de Jesus na igreja é suficiente para resolver todo o problema que está na igreja. Porque essas sete igrejas tinham um problema, mas Jesus tinha que apresentar-se, mostrar que Ele mesmo é a solução para todos os problemas, para os problemas da igreja. Vamos ver a mesma apresentação que Jesus vai fazer aqui, vai fazer em cada igreja. Em cada igreja vai fazer uma apresentação, que essa apresentação está aqui. Então essa apresentação de Jesus é importante. É porque ela resolve todos os problemas da igreja. Só para fazer uma aplicação para o nosso tempo a presença de Jesus numa igreja é a solução de todos os problemas. Fora de Jesus não temos solução de qualquer problema. Amém. Eu até estou sem... É muito forte a acabar de ensinar aqui. Então, como posso entender
que essas mensagens não foram apenas dirigidas para essas igrejas, mas também para o povo no geral. Mas no povo em geral. Não vai ser possível, mano, Ângelo, falar sobre todas as mensagens, porque é muito grande. São 7, é muito grande. Vamos lá, é importante. Por que que é para nós? Veja. Essa mensagem era direcionada. Não queremos aqui generalizar. Primeiro, essa mensagem foi dada para um povo, porque foi escrevido numa determinada época, num determinado tempo, que foi na era cristã. Essa mensagem foi dirigida principalmente para os cristãos que estavam sendo mortos naquela época. Porque nós sabemos que Jesus disse que vocês passarão por aflição e tribulação no mundo. Então, e quando iam sem pregar essa mensagem dele. Então, eles estavam pregando a mensagem. Só que muitos de cristãos estavam sendo mortos, que Jesus viu. Eu tenho que confortar a igreja. Então, primeiro foco é os cristãos primitivos. Agora, só que essa mensagem é também para nós. Porque Colossenses diz assim: tudo quanto foi escrito para o vosso ensino. Então, o livro do Apocalipse já faz parte da Bíblia Sagrada. As mensagens dela são para nós. 17 significa a totalidade. Essa mensagem é abrangida também para nós. Só que vamos entrar já nas 7, para ver como é que abrange também para nós. É o seguinte: João, quando começa a escrever, João escreve para a primeira igreja. E João escreve para a primeira igreja que é Éfeso. Vejamos só. Não, vou pular para a segunda igreja. Não, vou para a primeira igreja, não, vou para a segunda igreja. Fica mais fácil as pessoas perceberem aí. Que é a carta a Esmirna. Vejamos só a apresentação de Jesus. Diz assim no versículo 8, capítulo 2: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ou seja, Jesus aqui se apresenta como aquele que foi o primeiro, ele é o primeiro, ele é que? O último, que esteve morto, mas fez que? Ressuscitou. E essa mesma apresentação é a apresentação que Jesus fez para João. Diz assim: eu estive morto, mas fiz que? Ressuscitei. Só que essa apresentação no capítulo 8 não está certa, porque só fala: eu sou o primeiro e o último que estive morto e ressuscitei. Só que no capítulo 1, versículo 17, Jesus não só esteve morto e ressuscitou, porque Jesus agora também aqui tem a chave da morte e a chave do inferno. Vamos lá aplicar, porque Jesus quando ressuscita lá nos evangelhos, o versículo capítulo Mateus 28, versículo 18, diz assim que Jesus recebeu toda a honra e poder no céu e na terra. Agora, essa igreja de Esmirna, de acordo com a história, correndo já com o tempo, era uma igreja que passava por perseguição, uma igreja que estava a ser perseguida. Muitos estavam a ser mortos em nome de Jesus. Jesus no versículo 9 diz assim: eu sei as tuas obras, as tuas tribulações. Só que no versículo 18 diz assim: não temas, ser fiel até a morte e vos darei a coroa de quem? Da vida. Ou seja, Jesus não pode se apresentar para uma igreja que estava a ser morto sem primeiro Jesus passar pela morte. Ou seja, Jesus já sabia, esse período da igreja de Esmirna, ela representa o período que a igreja na terra vai passar. E nós já vimos que muitos cristãos são mortos por causa do nome de Jesus. Muitos cristãos passam por dificuldade, mas em nome de Jesus. Muitos cristãos morrem. Porque, veja como essa mensagem aplica para nós. Para nós, a mensagem é a mesma. Se passarem pela morte e forem mortos por causa do meu nome, entendam uma coisa: eu estive morto, não continuei lá. Eu ressuscitei. Não só ressuscitei, eu tenho a chave, eu tenho um poder, tenho autoridade para te ressuscitar. Jesus mostrou isso nos evangelhos quando ressuscitou Lázaro. Jesus estava querendo mostrar aqui, na terra, nem que vocês perderem pai, mãe, irmão, família, e lembram que se ele morrer em meu nome, eu tenho um poder para lhe tirar da sepultura, para lhe ressuscitar. Por isso que eu sou o primeiro e o último, o que morri e fiz o quê? E o que morri e ou seja, que estive morto, mas fiz o quê? Reviver. A mensagem, o que Jesus quer, o foco daquela mensagem é: quando um cristão morre em nome de Jesus, Jesus tem poder para lhe ressuscitar. E morte é uma verdade presente no mundo em que vivemos. Presenciamos muitas mortes. Esse livro é para nós por quê? Porque Jesus nos dá a esperança e a certeza de que ele pode nos ressuscitar. É isso aí. Então, isso não tem como isso não se aplicar para nós. Não tem como. Só para dar mais indo na primeira igreja.
E se nós vamos agora dar o que só reação ao que diz, a apresentação de Jesus tem a ver com o que a igreja estava a passar. Por essa apresentação aqui é suficiente. Jesus vai se apresentar a toda a igreja agora. Na primeira igreja, que é Éfeso, era uma igreja que havia perdido o primeiro amor. Jesus diz assim, Jesus elogia muito a igreja, mas só que o problema da igreja era que a igreja perdeu o primeiro amor. Mateus capítulo 8, os eventos para o tempo do fim, Jesus disse assim que o amor do homem vai esfriar. Jesus vem falar isso no livro do Apocalipse, que fala de eventos finais, que a mesma coisa vai acontecer. Olhamos para o mundo ao redor. Está mais difícil os homens apresentarem o amor ao próximo. Está mais difícil. E quando olhamos para o mundo atual, conseguimos perceber que o amor está cada vez mais esfriar. Então não tem como isso não aplicar-se para nós. Porque é uma verdade presente para o nosso tempo. É uma verdade. Mas a certeza que o convite que Jesus faz é: lembra-te de onde caíste. Já perdeste o primeiro amor, tudo bem, mas lembra, caíste no primeiro amor, falta o primeiro amor, volta no primeiro amor. Porque essa igreja não voltou no primeiro amor. O que aconteceu? Eram quantos castiçais? Eram 7. Jesus diz assim: se não se arrependeres, vou te remover os castiçais. Por quê? Porque a igreja de Deus na terra é luz. E a igreja tem que mostrar luz. E uma das formas de mostrar que somos luz no mundo é amarmos o próximo. Amém. E não tem como. Isso a igreja foi removida. Então os cristãos que não amam o próximo, quando Jesus vir, precisarão passar no julgamento. E é impossível passar no julgamento e chegar na cidade santa sem irmos com amor ao próximo. É impossível. Isso é uma das verdades que essa igreja nos apresenta para o nosso tempo de hoje. É uma. Há muitas aqui. Há muitas. Estamos a descer. Estamos a descer, né? Posso dar mais uns vislumbres? Tá bom, olha. Tá no tempo. Temos, tá? Depois a produção vai ajudar. Estamos aqui no tempo. Ou seja, Jesus quando se apresenta para a igreja as 7 igrejas, Jesus diz assim: ao anjo que está na igreja escreve. Ou seja, quem fala isso é o próprio Jesus. João, a igreja X, ao anjo da igreja, escreve. A carta, esse anjo era possivelmente dirigido à pessoa que administrava a igreja. Porque cada igreja tinha alguém que era administrado, que administra a igreja. E anjo é mensageiro. E a igreja são sempre administradas por alguém. A igreja de Esmirna escreve no anjo, no administrador. O que cuida daquela igreja escreve para ele. E ele vai fazer questão de passar nos outros. Escreve. Ou seja, as mensagens que são passadas para essas igrejas, as 7, não é assim diz João, mas é assim diz o Senhor, porque era o Senhor que estava a querer falar. A mensagem que o livro, essas 7 mensagens não são mensagens que alguém nos deu, é a mensagem que o próprio Deus vai passar para a igreja dele. Agora, essa igreja de Éfeso a introdução vai ser muito. Era uma igreja que era a primeira igreja, era a igreja primitiva, a primeira igreja mesmo que era composta por 12 apóstolos. E a primeira igreja era muito forte, amavam um com o outro, era muito forte, eram firmes no evangelho, conheciam a palavra do Senhor. E nessa igreja de Éfeso aparece um grupo que era nicolaítas, que não acreditavam em Jesus. Só que eles conseguiram identificar que esse grupo era um grupo de falsos profetas. Ou seja, nesse tempo a igreja conseguia identificar quem era falso profeta, que não era falso profeta. Tinha um discernimento da palavra de Deus. Conseguiam discernir. Isso é verdade, isso não é verdade. Mas o problema da igreja, a igreja tinha um problema. Era uma igreja boa, tinha um problema. Falta de amor. Ou seja, não tem como a mensagem que eu vou aplicar agora não ser aplicada para nós. Uma das verdades para nós é o seguinte: eles tinham capacidade de perceber que dentro da igreja havia falsos profetas. Porque a Bíblia diz assim: haverá falsos profetas em meio de vocês. Agora, nesse tempo, os falsos profetas começaram a aparecer. Agora, o que acontece? Eles tinham a capacidade de identificar quem era falso ou não era, quem não era falso profeta. Mas o grande problema é, eles não conseguiam identificar que eles haviam perdido o primeiro amor. Porque quando Jesus diz assim: não, tudo bem, vocês são gelosos, trabalham muito na minha obra, são muito fortes, mas o problema é, você até consegue identificar quem é falso e quem não é falso, mas o vosso problema é, vocês perderam o primeiro amor. Ou seja,
as pessoas têm uma capacidade de conseguir ver o erro dos outros e esquecer os erros deles. Amém. Yeah. Esse é um dos problemas da igreja que precisamos ouvir. Jesus nos fala aqui. Porque eles estavam muito focados em falar, você é falso, você não é falso. Mas quando Jesus veio, disse, não, vocês também perderam o primeiro amor. Jesus não olha nas pessoas que eles estavam a apontar. Jesus olha para ele. Porque há pessoas assim, olham muito para os outros. Porque essa revelação, irmão, é para o irmão fulano. Nunca é para ele, é sempre para os outros. Jesus diz assim, primeiro tira a trave do quê? Dos teus, depois tira do quê? Dos outros. Esse era o problema dessa igreja. Não tem como esse não ser nosso problema atual. Não tem como. Não tem como. Então não tem como essas verdades não ser para nós. Isso que eu acho para... Não tem como. Chega a ser meio... Eu estou a rir porque é uma realidade. É uma realidade. Temos visto. Então, vocês estão mais preocupados em aplicar na vida dos outros. E há quem tenha a paciência de meditar a palavra de Deus para pegar os textos que estão lá, aplicar na vida dos outros. Não é para ele. Enquanto que Jesus estava a falar assim, olha, tá bom, eu entendo o que vocês têm, mas vocês perderam o que é o mais essencial. Mais essencial. O amor. Porque se eu amo o meu próximo, não vou lhe apontar. Amém. Uau. Não. Muito forte. Não. Muito forte. Muito forte. Eu não vou apontar para ele. Amém. Não, seja à vontade. Seja à vontade. Mais um ponto só para aqui nessa igreja. Seja à vontade. É o seguinte, eles eram muito fortes e trabalhavam muito. Jesus conseguiu reconhecer o trabalho deles. Só que eles trabalhavam tanto para Deus e que esqueceram a primeira coisa que é mais importante, que é o amor. Deus respeita o nosso trabalho. Deus respeita, ou seja, eles amavam mais o trabalho de Deus do que o próprio Deus. Era assim, eles amavam muito. Eles amavam mais o trabalho de Deus, porque os primeiros apóstolos eram grandes evangelistas. Muitos, Pedro, João, Marcos, eram grandes evangelistas. Mas eles estavam mais focados na obra de Deus do que o próprio Deus. Porque quando o amor esfria, o que acontece? João diz que Deus é amor. Então, quando nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos Deus de foco, de vista. Quem nós perdemos é o próprio Deus. Ou seja, eles perderam Deus no coração, mas estavam sempre a trabalhar arduamente para a obra do Senhor. Ou seja, estás mais focado na obra do que está focado na pessoa de Jesus. Então, esse também era um dos problemas aqui. Era assim, era problema. Eu estava querendo falar, tudo bem, tens que estar focado na minha missão, na minha obra. É importante. Pregar o evangelho até os confins da terra, mas não esquece que a minha presença no teu coração, como o amor lá no meu coração é mais importante do que a minha obra. Você não pode estar, porque não tem lógica estar focado tanto na obra do Senhor, mas o amor, o próprio Deus não está no nosso coração. É extremamente complicado. É extremamente. E as 7 igrejas têm uma estrutura. Qual é a estrutura? Jesus primeiro se apresenta, depois elogia, depois repreende e depois faz promessa. Porque nosso Deus é um Deus de promessa. Jesus chega na igreja, se apresenta. O que aconteceu em Esmirna, eu sou o primeiro e o último que esteve morto e reviveu. Essa apresentação. Se Jesus já fez essa apresentação, é porque essa apresentação já resolve todos os problemas, eu disse sempre. Amém. Não, o vosso problema é esse. Vou me apresentar assim. Porque no foco eu vou depois, porque no fim eu vou me direcionar a mim como solução do teu problema. Uau. Muito forte. Então Jesus, quando vem para resolver um problema, ele já sabe, o teu problema é esse. Vai se identificar de acordo com o teu problema. Porque quando você procurar a solução, já está na pessoa de Jesus. E então, Jesus se apresenta por quê? Jesus, quando apresenta para a igreja, elogia. Elogia quando a sua igreja acerta. Porque Jesus não é só um Deus que critica quando a igreja erra, mas quando a igreja também faz boas obras, Jesus vem, não, gostei da obra. Eu disse, eu conheço as tuas obras. Jesus vai elogiar a igreja. Agora, quando a igreja vai errar, Jesus vai vir para repreender também. Erraste aqui, tudo bem. Ou seja, Jesus é um Deus que se apresenta, ao se apresentar, vai elogiar a igreja quando a igreja acerta, vai repreender a igreja quando a igreja erra, e vai fazer promessas para a igreja. O livro das 7 igrejas termina sempre com uma promessa. E essa promessa, tem muitas promessas aqui, tem muitas promessas. Uma das promessas da última igreja é, se a igreja ouvisse o convite de Jesus, Jesus diz assim, eis que estou à porta aí, bato,
se ouvir da minha voz, né, e se arrependeres, estarás comigo nas bodas. Ou na mesa do rei. Então, também temos promessas aqui. Não é só o julgamento da parte de Jesus. Há elogio, há repreensão, há convite para aceitar Jesus e a promessa. Ou seja, para todos os cristãos, há uma promessa. Porque eu não posso só chegar a te repreender e não te elogiar. Esse é um problema. Olhamos para as pessoas e pensamos que só temos o que repreender, não temos o que elogiar também. Então, é importante porque quando nós olhamos muito para os outros e queremos criticar, não queremos... Ou seja, a pessoa não tem nada de bom para oferecer. Não tem nada de bom para contar. Vou contar uma experiência. Havia um irmão que havia transgredido com os princípios da igreja. E de acordo quando você cai, você tem que sentar no banco de trás. E todo mundo criticava o irmão. Irmão caiu. Aquele irmão caiu. Mas calma, tudo bem, ele errou. Mas irmão não tem lado positivo. Por que você não se foca a falar no lado positivo do irmão, mas se foca a falar no lado errado do irmão? Por que nos focamos tanto no erro do irmão e não focamos em elogiar o irmão? Porque será injusto Jesus só criticar a igreja e não elogiar a igreja. Isso é uma verdade. É uma verdade. Queria só dar um parecer. A igreja de hoje vive assim. Está mais para tribunal do que outra coisa. Nós jogamos tudo e a todos. Tudo e a todos. E por qualquer coisa. Acabaste de falar em uma coisa bem verdadeira. Hoje em dia, o que é que acontece? Acabaste de falar para nós que Deus também elogia o trabalho das pessoas, né? Ele disse que conheço as tuas obras, eu sei que vocês não são frios, também não são... Aí Deus aí estava a mostrar qualidade. Qualidade, certo. E, homem de Deus, o que acontece nos últimos tempos? É que muitos dos nossos irmãos estão preocupados em mostrar o erro do outro. Olha o que o profeta Flávio fez, olha o que o pastor fez. Esquecem que essas pessoas também já fizeram alguma coisa boa. Já fizeram e fazem, continuam fazendo. E isso chega a ser meio triste para uma igreja que está preparada para subir no céu e ter essas características. Então, do meu ponto de vista, é muito, muito, muito triste. Muito triste, né? Ver pessoas crucificarem, não aplaudindo os bons feitos dos outros. Bons feitos. É muito, muito complicado. E o que faz isso, ele não só faz para os outros, não faz para ele. Ele está mais focado para os outros. Quando eu vou olhar por pastor fulano, irmão fulano, e só se focar no lado dele, mas quando ele vira para falar dele, nunca fala dos erros dele. ele nunca vai falar dos erros dele. E é porque ele não quer sujar a imagem dele, mas quer estragar a reputação dos outros. Ele é o verdadeiro. Para ele é o verdadeiro. Para ele é o verdadeiro. E rapidamente, deixa só uma mensagem para a igreja de hoje em dia, né? Somos nós que ainda estamos nessa prática. Porque convém que deixes uma mensagem. Eu pude entender a mensagem de Deus. Então eu queria que desse um conselho para estamos já praticamente ao final. A terminar, né? Eu queria que você desse um conselho consoante esse ponto. E se você notar que para esta mensagem da igreja, esse foi o ponto o ponto principal da mensagem. O ponto principal da mensagem. Sim, que vocês estão mais preocupados em criticar os outros e não estão a se esquecer que perderam aquilo que vos deixei, que é o primeiro amor. Eu pelo menos gostei, amém. E eu já li muitos esse capítulo e na realidade eu nunca entendi conforme, estou a ser sincero, nunca entendi conforme estou a entender. E Deus é o meu testemunho. Eu saio daqui transformado. Porque aprendi. Então eu queria que também deixasse uma mensagem para os nossos irmãos. A mensagem que eu vou deixar está no versículo 5. Diz assim: lembra-te de onde caíste. E continua assim: e arrepende-te e praticas as primeiras obras. Primeira coisa, não é se arrepender, é lembrar aonde caíste. É lembrar quantas vezes eu só falei do lado positivo do irmão, do negativo do irmão, e nunca falei do lado positivo. Porque antes de nos arrepender, temos que lembrar.
É fazer uma reflexão. Quantas vezes eu falhei? Temos que... Mas Jesus disse assim, não, Jesus não fala assim. Jesus não chegou para os irmãos e disse assim, arrepende-te. Jesus disse não. Lembra primeiro onde caíste. Lembra primeiro onde você estás. Depois de você lembrar, quando você lembra, você reconhece que falhou. Depois arrependa-te. Se arrepender. E arrependimento não é chorar. Porque nós choramos muito na presença de Deus e pensamos que chorar na presença de Deus é se arrepender. Não, arrependimento não é isso. Arrependimento primeiro é lembrar. E ao nos arrepender, temos exemplo de Pedro e de Judas. Judas quando pecou, foi... Ele ficou triste com a situação, ele chorou, mas o que ele fez? Focou. O que Pedro fez é correr na presença de Jesus. Porque talvez quando nós choramos só temos remorso, é só simplesmente um remorso. Porque arrependimento é decisão. Eu disse, eu não vou fazer mais isso. É decisão, é estar firme naquilo que nós falamos que não vamos fazer. Não é chorar na presença de Deus e amanhã fazer alguma outra coisa. Então já lembraste? Então arrepende. Toma uma decisão. Ao tomar uma decisão, segue essa decisão que você seguiste. Porque se Jesus está a falar que lembra e se arrepende, se nós nos arrepender tem consequências. Porque esse Jesus é um Jesus que vem para julgar. Veja assim, diz assim, versículo 5 continua. Se não te arrependeres, brevemente viria a ti e te removerei dos castiçais. Ou seja, essa prática tem consequência. Ou é salvação ou é perdição. Porque o próprio Senhor diz assim, eu virei a ti. Não é um homem, é o próprio Deus que vai vir a ti. Para nos remover. Jesus vai vir para nos remover, não está a dar luz, não está a dar fruto, não está a ser a luz do mundo, não está a ser o sal da terra, então eu mesmo tenho que te remover. Tenho que te remover. E o Senhor fará isso quando virá a sua segunda vinda. Então, para todos, um conselho é, lembramos aonde caímos. Paramos com essas obras, porque já sabemos qual será o fim desses atos. Sermos removidos, não tem como. É palavra do Senhor. É palavra do Senhor. Uau. É uma pena que o nosso tempo é um profissional renovado. Ainda ficou muito para se dizer. Muito. Espero que estarás aqui. Creio que estarás aqui nas próximas edições. Para terminarmos com todas as mensagens. Fica aqui uma promessa da produção. Estarás aqui para terminar porque tem coisas boas. Boas. Já estou aqui. Bem, amados irmãos, eu aprendi, eu estou feliz. Eu sei que quando eu aprendo alguma coisa, tenho manifestado em júbilo porque na realidade aprendemos. Dizendo assim, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Que essa é a primeira das 1000 vezes que estarás aqui. Então, nesse caso, que resta 999 vezes que estarás aqui para nos falar de todos os temas quanto Deus te dirigir para trazer a sua igreja. Amém. Eu que vos falei 30 minutos, eu acho que hoje passamos 40 minutos, sou o Ângelo. 55 minutos. Sou o Ângelo Jovete, o apresentador do podcast, Fé Podcast Angola. O nosso irmão Moniz esteve aqui conosco e trouxe bons conteúdos. Queremos vos despedir de uma maneira mais sábia, de uma maneira amigável, dizendo assim, irmãos, pela mensagem que nós ouvimos, parem de olhar nos defeitos dos outros. Amém. Ajudem-me. Parem de olhar, para me escutarem bem, parem de olhar nos defeitos dos outros. A igreja precisa de união. A igreja precisa de a mão do outro. Você dá-me as tuas mãos e eu dou a minha para nos levantarmos se alguém cair. Amém. Então, tanto aqueles que falharam e tantos nós que acertamos, somos todos filhos de Deus. Amém. E não há motivo de que a gente vai discriminar os que têm errado. Porque quem caiu também já fez uma coisa boa. E também já fez. E faz constantemente alguma coisa boa. Sim. E nós não temos poder de crucificar ninguém. Então vamos nos amar. Estamos nos últimos tempos e daqui a nada, num estalar de dedos, vamos numa outra
dimensão, vamos num outro lugar com Cristo. A Bíblia diz que Ele vem e todos os olhos o verão. Então é o momento de nós nos abraçar. Não perca tempo de chamar o profeta fulano é falso, o fulano é falso. Você que é verdadeiro, se firma na verdade. Vai. Deixa o falso com a falsidade dele, você é o verdadeiro, então faz. Não perca teu tempo, você é o verdadeiro. Fica mais na rede social, mandar punchline nos outros. Certo. O fulano é falso. Você que é verdadeiro, estás a fazer o que como verdadeiro? Ensina a verdade. Pelos teus frutos vos conhecereis. Amém, amém. Esse é um acréscimo. Irmãos, esse foi o meu acréscimo consoante o tempo. Deus ricamente, poderosamente abençoa o nosso irmão. Eu creio que estarás aqui breve para dar sequência desse tema. Amém, amém, amém. Gostei. Eu creio que muitos irmãos também puderam aprender. E quem não entendeu nada dessa vez, da próxima vez eu creio que você vai entender. Então, falou para vocês o Ângelo Jovete, o apresentador do Fé Podcast. Não esqueça, siga a nossa página, deixe o teu like, se inscreva no nosso canal, toque o sininho das notificações para receber o melhor conteúdo que existe religioso aqui em Luanda, quem sabe, no mundo todo. Fé Podcast. Shalom.